Olá, meus amigos, sou o professor Júlio Anderson, professor de Direito Tributário, e hoje nós vamos continuar o ICMS. Aula passada, nós vimos o fato gerador do imposto. Hoje nós teremos uma aula bem mais rápida para terminarmos o ICMS. Então nós veremos a base de cálculo, a alíquota, o lançamento, o sujeito ativo e o sujeito passivo aqui do ICMS. Vamos começar então com o sujeito ativo. No caso, o sujeito ativo do ICMS são os estados e o Distrito Federal. Então, cada estado tem uma Secretaria da Fazenda, e essa Secretaria da Fazenda, formada por uma estrutura, por fiscais e por auditores, é que fazem a cobrança do ICMS. Lembrando que aqui no estado a secretaria foi alterada seu nome, mas ela tem a mesma finalidade, que hoje chama-se Secretaria da Fazenda, Secretaria da Economia, porém é ela que faz aqui o recolhimento do ICMS. Então o sujeito ativo é o estado, que por meio do seu ente despersonalizado, a Secretaria da Fazenda, é que faz a cobrança do ICMS. Então, muito bem. Então, se a gente tem o Estado membro como sujeito ativo, quem são os sujeitos passivos aqui do ICMS? Olha só, nós vamos ter, em regra, via de regra, um empresário. Nós vimos que o ICMS é um tributo indireto. Então, a lei aponta o empresário como o sujeito passivo. O empresário é o chamado contribuinte de direito. A lei o obriga a pegar o dinheiro do ICMS e entregar aos cofres aqui do Estado. Mas, evidentemente, como ele tem esse caráter indireto, o empresário vai pegar o custo do ICMS, embutir no preço da mercadoria ou do serviço e transferir para o consumidor. Então, o contribuinte de fato sempre será o consumidor. Então, de modo geral, o empresário é que é considerado o sujeito passivo. Agora, a lei é um pouco mais clara. A lei vai dizer o seguinte, que será sujeito passivo do ICMS as pessoas que praticarem as operações com circulação de mercadoria. Então, todo empresário que promover a operação de circulação de mercadoria estará sujeito ao pagamento do imposto. Lembrando que circulação é uma operação que promove, que requer a dupla saída da mercadoria. Ou seja, a mercadoria tem que sair do estabelecimento empresarial e, ao mesmo tempo, tem que haver a circulação jurídico-econômica, tem que haver a mudança da propriedade de forma onerosa. Então, o empresário que promover esta saída será considerado aqui como o primeiro sujeito passivo aqui do ICMS, que inclusive é a principal fonte de arrecadação tributária dos estados. Aproximadamente, aqui no estado de Goiás, por exemplo, de tudo que o Estado arrecada, 80% de sua arrecadação é proveniente do ICMS, especialmente nas operações de circulação de mercadorias. E é por isso, um dos motivos que essa pandemia está gerando muita crise, é exatamente porque a principal fonte de receita dos estados está exatamente na circulação de mercadorias. Se as pessoas saem menos, se as pessoas compram menos, se as pessoas estão desempregadas, se a gente está nessa situação de isolamento, não é só nós, indivíduos, pessoas individuais, que estamos perdendo dinheiro. O Estado também está deixando de arrecadar muito, porque as pessoas param de consumir, e aí, se não ocorre a circulação de mercadorias, não ocorre o fato gerador do ICMS, o Estado, portanto, não arrecada. A previsão, uma previsão que não tem como a gente saber exatamente quando
quanto que vai ser a baixa na arrecadação, mas tem-se algumas previsões de que a arrecadação diminuirá em torno de 14%. Aí vocês imaginam, né? O Estado fez toda uma previsão na lei orçamentária para gastar determinado valor, e aí a base da lei orçamentária dele é com base nesse valor, e aí chega o ano, vem uma pandemia, a atividade econômica despenca, a arrecadação cai, e aí o Estado, como que ele faz? Não tem dinheiro, aí tem que adotar medidas drásticas, né? Medidas que, infelizmente, são medidas antipopulares que afetam aqui a população. Mas o Estado tem que manter, de fato, a sua saúde econômica de não gastar mais do que arrecadou, como é a prática, né, que a gente tem todos os anos na história desse país. Então, o primeiro sujeito passivo é quem? A pessoa que promover a circulação de mercadorias. O segundo sujeito passivo vai ser a pessoa que prestar serviço interestadual e intermunicipal. Então, toda pessoa que promover a prestação de serviço de transporte interestadual e intermunicipal também é considerado sujeito passivo do imposto. E aí nós vamos ter, por fim, toda pessoa que prestar serviço de comunicação. Então, o prestador de serviço de comunicação também é sujeito passivo aqui do ICMS. Então, em linhas gerais, quem são os sujeitos passivos do ICMS? Os empresários que promover prestação de serviço de transporte interestadual, o empresário que promover a prestação de serviço de comunicação e o empresário que promover a operação de circulação de mercadorias. Então, os sujeitos passivos serão esses. E as bases de cálculo do ICMS? Olha só, é muito simples também. Tá? Lembrando que o ICMS é um imposto de competência dos estados. Então, olha só, o ICMS é o imposto de competência dos estados, significando que cada estado da federação tem competência para instituir seu próprio imposto. Então, o estado ele tem autonomia para criar a lei do ICMS em seu território. Então, nesse sentido, vejam vocês, em regras gerais, não dá para mim falar aqui nessa aula regras específicas de cada estado, que é impossível qualquer pessoa saber, mas em linhas gerais, qual que é a base de cálculo do ICMS? Então, nós vamos ter, nas operações com circulação de mercadorias, a base de cálculo vai ser o valor que decorrer a saída da mercadoria do estabelecimento empresarial. Então, na circulação de mercadoria, a base de cálculo será o valor que decorrer a saída da mercadoria do estabelecimento empresarial. A segunda base de cálculo vai ser com relação às prestações de serviço de transporte interestadual e intermunicipal. Nesse caso, a base de cálculo será o preço do serviço de transporte prestado. E a terceira e última base de cálculo vai ser com relação ao valor, do serviço de comunicação. No caso, o serviço de comunicação também é muito simples, a base de cálculo será o preço da prestação do serviço de comunicação. Agora, olha um outro detalhe. Eu posso ter um bem importado. O bem importado vai pagar IPI, vai pagar imposto de importação e também vai pagar o ICMS. Então, olha só, se o bem for importado, a base de cálculo será o valor da mercadoria ou bem importado, constante do documento de importação, convertido em moeda nacional pela mesma taxa de câmbio utilizada para cálculo do imposto de importação, e eu vou acrescer nessa base de cálculo
o IPI, o IOF, o imposto de importação e as despesas aduaneiras. Então eu calculo tudo isso e jogo o ICMS em cima. Então, para você ver como que a mercadoria importada tem uma base de cálculo aqui alargada. Então, meus amigos, essas são as bases de cálculo aqui do ICMS. E as alíquotas? Olha só, eu acabei de falar que o ICMS é um tributo de competência dos estados. Então, em regra, cada estado tem autonomia, de acordo com a sua própria lei, de fixar suas próprias alíquotas. Então, cada estado tem essa autonomia. Então, em regra, cada estado fixa seu próprio ICMS. Só que a gente vai ter um problema, porque nós temos operações chamadas operações interestaduais, com mercadorias. Então, eu tenho uma mercadoria que é vendida de um estado para o outro. E aí, nesse caso, nós vamos ter problemas, porque a quem vai pertencer o imposto? Qual que é a alíquota que eu aplico? De qual estado? Nós já tivemos uma série de problemas, tá, com relação a essas operações interestaduais. Inclusive, muitos de vocês já devem ter ouvido falar da chamada guerra fiscal. É exatamente por isso, porque cada estado fixa sua própria alíquota. Só que, para evitar diminuir os impactos dessa guerra fiscal, a Constituição Federal deu para o Senado a competência para fixar a alíquota interestadual. Então, olha só, nas operações interestaduais com mercadorias, nós vamos ter duas alíquotas. Então, nós vamos ter a alíquota interna, fixada pela própria lei do estado, e nós vamos ter a alíquota interestadual, que é fixada por resolução do Senado Federal. Lembrando que o senador da República, o Senado Federal, ele está lá para representar os estados membros da federação na formação da legislação nacional. Então, por isso é que a Constituição dá ao Senado essa competência na fixação das alíquotas interestaduais. Se a operação é só interna dentro do próprio estado, então não tem problema nenhum, a gente vai fixar a alíquota interna do próprio estado sem maiores dificuldades. Agora, quando a operação é interestadual, é que eu vou precisar aqui das duas alíquotas. Então, eu tenho alíquotas internas, fixadas pela própria lei do estado, e eu tenho alíquotas interestaduais, fixadas aqui por resolução do Senado Federal. E quais são essas alíquotas? Olha só, a resolução do Senado disse o seguinte, que se a mercadoria tiver por destino os estados das regiões Sul e Sudeste, menos o Espírito Santo, a alíquota interestadual será de 12%. Se a mercadoria tiver por destino os estados das regiões Norte, Centro-Oeste, Nordeste e o Espírito Santo, a alíquota será de 7%. Então, a resolução do Senado fixou essas alíquotas. Isso só nas operações interestaduais com mercadorias. 12% se a mercadoria for destinada aos estados das regiões Sul e Sudeste, menos o Espírito Santo, e 7% se a mercadoria for destinada aos estados das regiões Centro-Oeste, Norte e Nordeste e o Espírito Santo. Então, como que fica a aplicação da alíquota nessas operações interestaduais com mercadorias? Olha só, nós tivemos o artigo 155, parágrafo 2º da Constituição Federal, já tivemos várias regras, tá? A Constituição determinava analisar se a mercadoria era para revendedor final, se ele não era para revendedor, se era para ativo imobilizado. Então, nós tínhamos diferentes sistemas de cálculo. Como que funciona hoje após a emenda constitucional 87? Ficou bem mais simples, tá? Então, nós temos a emenda constitucional 87, que veio
que veio a alterar o artigo 155, parágrafo 2º da Constituição Federal, e hoje a regra é muito simples. Então, olha só, nas operações interestaduais com mercadorias, como é que vai ficar a alíquota? Como é que vai ficar a aplicação da alíquota? Muito fácil. Para o estado de origem, eu aplico a alíquota interestadual, e para o estado de destino, eu vou aplicar a diferença da alíquota interna do estado de destino pela alíquota interestadual. Então, os dois estados vão ganhar. Olha só, os dois estados vão ganhar o ICMS nas operações com circulação de mercadorias interestaduais. Então, olha só recapitulando. Para o estado de origem, aplica-se a alíquota interestadual. Para o estado de destino, aplica-se a diferença da alíquota interna do estado de destino pela alíquota interestadual. Então, nesse caso, a emenda constitucional simplificou aqui as operações interestaduais com mercadorias. E, prosseguindo, já que a gente já viu as alíquotas, qual que é o lançamento fiscal do ICMS? Meus amigos, o lançamento fiscal do ICMS é por homologação. Então, é o empresário, o sujeito pacífico, que é obrigado a calcular o tributo. É ele que tem que fazer, pegar o enquadramento da mercadoria, jogar a alíquota, apurar o ICMS, preencher as guias e na Secretaria da Fazenda e pagar o ICMS. O que o fisco faz? O que o sujeito ativo, no caso o Estado, faz? Só fiscaliza a posteriori. Se o contribuinte, no caso o empresário, pagou corretamente, e o Estado for lá e fiscalizar e ver que o tributo, o ICMS, foi pago corretamente, o que o Estado pode fazer? Ou ele, o fisco, no caso a Secretaria da Fazenda, o fiscal da Secretaria da Fazenda, o que ele pode fazer? Ele vai lá expressamente homologa, vai lá na escrita fiscal do empresário e diz que não há irregularidade, então ocorreu a homologação expressa, ou ele pode ficar calado e ocorre a chamada homologação tácita. Então, ocorreu o fato gerador, o contribuinte foi lá, pagou o imposto, o fisco fiscalizou, viu que não tinha nenhuma irregularidade, o que ele faz? Fica calado, passa o prazo de 5 anos e então ocorre a chamada decadência ao lançamento e, nesse caso, pela decadência, depois do prazo de 5 anos, ocorrerá a chamada homologação tácita. Por isso que a gente fala que o lançamento é por homologação. Eu jogo toda a responsabilidade pelo cálculo e preenchimento e pagamento do tributo nas costas aqui do contribuinte. Então, toda a responsabilidade é dele. Se ele pagar, ok. Se ele não pagar, o fisco fiscaliza a posteriori aplica multa ou fica parado, passa o prazo de 5 anos e ocorrerá, então, a homologação tácita do ICMS. Então, essas são as considerações aqui específicas do ICMS. Algum comentário você pode fazer aqui mesmo. Valeu, obrigado, até a próxima aula.